Olá, nessa aula nós iremos iniciar o estudo do direito de família e nós vamos iniciar falando sobre o casamento. Mas antes de entrar no assunto, nós temos que saber qual é o conceito de casamento que é trazido pela legislação. De acordo com o artigo 1511 do Código Civil, o casamento estabelece uma comunhão plena de vida com base na igualdade de direitos e deveres dos cônjuges. A visão tradicional do casamento é a união entre um homem e uma mulher. No entanto, a jurisprudência, tanto a doutrina, aceitam o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Isso já é pacífico, embora algumas pessoas ainda não aceitam. E quando falamos em casamento, qual seria a idade núbio? Qual é a idade para se casar? De acordo com o artigo 1517, a idade para o casamento é a partir dos 16 anos de idade. Mas é importante dizer que, havendo o casamento entre 16 e 18 anos, é necessária a autorização dos pais. Uma situação que pode ocorrer é quando há divergência entre os pais. Isto é, o pai quer que case, mas a mãe não quer que case. Ou vice-versa. Quando isso ocorre, temos um conflito. E para solucionar, utilizaremos o parágrafo único do 1631. Vamos ler esse artigo. Durante o casamento e união estável, compete o poder familiar aos pais. Na falta ou impedimento de um deles, o outro exercerá com exclusividade. Parágrafo único. Divergindo os pais quanto ao exercício do poder familiar, é assegurado a qualquer um deles recorrer ao juiz para a solução desse desacordo. Conforme nós observamos na leitura deste artigo, o poder familiar ele compete aos pais em conjunto. Se um dos pais for impedido ou não estiver mais presente nesse mundo, o outro vai exercer com exclusividade o poder familiar. Muita atenção, mesmo que haja o divórcio entre os pais, ambos terão que dar a autorização para o casamento. O divórcio e a guarda de filho não afastam, o poder familiar. Os pais, em conjunto, terão que assinar essa autorização. Por isso, se afirmarem uma prova que apenas quem detém a guarda de um filho, ele deve autorizar o casamento, essa afirmativa está incorreta. Lembre-se de que nem a guarda, nem o divórcio e nem a separação põem fim ao poder familiar. Agora, pode acontecer também que exista um padrasto ou uma madrasta. Será que nestas situações eles substituem o pai e a mãe e deverão autorizar o casamento? Não. Se nós fizermos a leitura do artigo 1636, nós vamos concluir que eles não autorizam. Acompanhe a leitura. O pai ou a mãe que contrai novas núpcias ou estabelece união estável não perde, quanto aos filhos do relacionamento anterior, os direitos do poder familiar, exercendo-os sem qualquer interferência do novo cônjuge ou do novo companheiro. Nessa primeira análise, nós já sabemos o procedimento. Caso um dos pais não queira o casamento, busca-se uma solução com o juiz, que vai resolver o desacordo entre eles. Mas, se ambos que não quiserem o casamento, se ambos não querem, o que o menor pode fazer? O menor, nesse caso, ele poderá também buscar o poder judiciário. Olha o 1519. A denegação do casamento, quando injusta, pode ser suprida pelo juiz. É isso mesmo. Se os pais, de forma injusta, não querem autorizar o casamento, o filho ou a filha poderão propor uma ação de suprimento judicial, pedindo a interferência do poder judiciário para que seja autorizado o casamento. Havendo suprimento judicial, o regime que deverá ser adotado nesse casamento, guarde, será o de separação total de bens, nos termos do artigo 1641. É muito importante a leitura desse artigo, porque nele você vai encontrar as situações que é obrigatório o regime de separação de bens no casamento. Olha lá, é obrigatório o regime de separação de bens no casamento das pessoas que o contraírem com inobservância das causas suspensivas de celebração do casamento. É obrigatório o regime de separação da pessoa maior de 70 anos. Se aparecer na prova que é obrigatório o regime de separação de bens do casamento dos idosos, essa afirmativa estará incorreta.
uma vez que a pessoa se torna idosa a partir dos 60 anos de idade. E por último, nós temos que é obrigatória a separação total de bens, também nos casos dos que dependerem para casar de suprimento judicial. Imagine você, com 16 anos de idade, resolve casar. Chega para os seus pais, você pede autorização. E eles concordam, eles dão autorização. Será que essa autorização que foi dada pelos seus pais pode ser revogada? Claro que sim. E esta revogação dessa autorização ela pode ocorrer até a celebração do casamento. Isto está no 1518, que diz: até a celebração do casamento, podem os pais ou tutores revogar a autorização. Muita atenção, porque apenas os pais ou os tutores podem revogar a autorização. Até a celebração do casamento. Antes de 2015, havia os curadores nesse artigo. A Lei 3.146, que trata da inclusão da pessoa com deficiência, foi excluído esse artigo, a figura do curador. Então, se aparecer em prova que podem os pais, tutores ou curadores revogar a autorização, essa afirmativa estará errada, uma vez que curador foi retirado do 1518. Recapitulando. No Brasil, o casamento pode ocorrer a partir dos 16 anos. Enquanto você não adquirir a maioridade civil, você necessitará de autorização dos pais. Se eles não derem autorização, você pode propor uma ação de suprimento judicial. Mesmo que seus pais sejam separados ou divorciados, haverá necessidade da autorização de ambos. E essa autorização pode ser revogada até a data da celebração do casamento. É muito importante que você saiba também que há duas situações em que será permitido o casamento de quem ainda não completou a idade núbil, ou seja, antes dos 16 anos. E as duas situações, elas estão previstas no 1520, e seria para evitar uma imposição ou um cumprimento de pena criminal e também em casos de gravidez. Nessas duas hipóteses, será necessária a autorização do juiz. Portanto, menor pode casar desde que para evitar o cumprimento de pena criminal e no caso de gravidez, e ambas as situações têm que ter autorização do juiz. Vamos tratar agora dos impedimentos matrimoniais. Existem algumas situações previstas no Código Civil que são causas de impedimentos ao casamento. Assim, além de observar a idade para o casamento, 16 anos, bem como a autorização dos pais ou dos representantes legais, tem que ser observado se foi violado o artigo 1521. Lembre-se de que as vedações previstas neste artigo são de ordem ética e com relação ao parentesco. Então, não podem casar os ascendentes com os descendentes, seja o parentesco natural ou civil. Temos aqui que pai com filha não pode casar, nem avô com neta, seja filho ou neta natural ou adotado. Não podem casar também os afins em linha reta. Quando nós casamos, os parentes do nosso cônjuge, eles passam a ser os nossos parentes por afinidade. Lembre-se de que o cônjuge não é parente, mas a mãe do seu cônjuge e o pai do seu cônjuge, eles passam a ser os seus parentes por afinidade. O mesmo ocorrendo com os avós. Nessas situações, como eles estão em linha reta, você não poderá casar com seu sogro ou com a sua sogra. Já a irmã do seu cônjuge não é parente em linha reta, e sim em linha colateral. Nesse caso, você pode casar com seu cunhado ou com a sua cunhada. Detalhe importante, se você divorciar do seu cônjuge, permanece sendo parente do seu sogro e de sua sogra. Se você casar de novo, te dou a bela notícia que você terá 2 sogras e 2 sogros. Uma vez que sogro, sempre sogro. Uma vez que sogra, sempre sogra. Também não podem se casar. Inciso 3. O adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem foi do adotante. 4. Os irmãos unilaterais ou bilaterais, também chamados germanos, e demais colaterais até o 3º grau. Guarde aqui, 3º grau. Um exemplo de parente de 3º grau é o sobrinho e a tia. De acordo com o Código Civil, eles não podem casar. Mas existe um decreto 3.200 de 41 que possibilita o casamento entre colaterais de 3º grau, desde que haja um laudo médico dizendo que não haveria nenhum risco para a prole. Então, numa prova, você tem que prestar atenção nessas possibilidades.
Também não pode casar adotado com filho adotante. E não podem casar também as pessoas casadas. O inciso 7 traz que o cônjuge sobrevivente não pode casar com o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu cônjuge, contra o seu marido, né, contra a sua esposa. Como existe previsão na lei, temos que os impedimentos são questões de ordem pública e por isso podem ser alegados até o momento da celebração do casamento por qualquer pessoa capaz. E se o juiz ou oficial de registro tiverem conhecimento da existência de algum impedimento, eles serão obrigados a declarar. Está lá no 1522. Mas vamos imaginar que ninguém tenha verificado os impedimentos. Ou seja, ninguém verificou nada. Qual seria a consequência? Nesses casos, a consequência do 1548, que vai dizer que, violado alguma situação de impedimento, ou seja, havendo infringência a alguma situação de impedimento, o casamento será nulo. Então, nulidade absoluta do casamento. Com isso, teremos a única situação de nulidade de casamento, caso seja violado um dos impedimentos previstos na lei. Não se esqueça de que esta é a única hipótese de nulidade absoluta do casamento. Vista essa parte do impedimento, nós vamos analisar as causas suspensivas do casamento que estão no 1523 do Código Civil. Enquanto nos impedimentos nós temos questões de ordem pública, nas causas suspensivas nós temos questões de ordem privada. A preocupação do legislador neste artigo, ela está voltada a condições patrimoniais, conflito patrimonial. Isso é a mistura de patrimônio no relacionamento anterior. Olha o 1523. Não devem casar. E olha que aqui não é uma proibição, é um conselho. Não devem casar. 1. O viúvo ou a viúva que tiver filho do cônjuge falecido, enquanto não fizer o inventário dos bens do casal e der partilhas aos herdeiros. 2. A viúva ou a mulher cujo casamento se desfez por ser nulo ou ter sido anulado até 10 meses depois do começo da viuvez ou da dissolução da sociedade conjugal. 3. O divórcio enquanto não houver sido homologado ou decidida a partilha dos bens do casal. Também não devem casar o tutor ou o curador e os seus descendentes, ascendentes, irmãos, cunhados ou sobrinhos com a pessoa tutelada ou curatelada enquanto não cessar a tutela ou curatela e não estiverem saudadas as respectivas contas. Como eu disse anteriormente, no artigo 1523 não temos uma proibição, mas se houver o casamento pendente uma causa suspensiva, eles terão que casar no regime de separação de bens, conforme 1641, que diz que é obrigatório o regime de separação de bens do casamento. 1. Das pessoas que contraírem com inobservância das causas suspensivas de celebração do casamento que nós vimos. Nós não podemos deixar de mencionar também o parágrafo único do 1523. Ele diz que é permitido aos nubentes solicitar ao juiz que não lhes seja aplicada as causas suspensivas previstas nesses incisos 1, 3 e 4, provando-se, a inexistência de prejuízo, respectivamente, para o herdeiro, para o ex-cônjuge e para a pessoa tutelada ou curatelada. A nubente deverá provar nascimento de filhos ou a inexistência de gravidez na fluência do prazo. Nós aprendemos também que nas causas impeditivas, qualquer pessoa poderá alegar, inclusive o juiz de ofício e o oficial de registro. Será que nas causas suspensivas seria o mesmo raciocínio? Não. E a fundamentação está no 1524. As causas suspensivas da celebração de casamento, elas podem ser arguídas pelos parentes em linha reta, um dos nubentes, e sejam consanguíneos ou afins, e pelos colaterais de segundo grau, sejam também consanguíneos ou afins. Observe que o limite aqui é colateral até o segundo grau. É só você fazer uma associação, processo mnemônico. Tratando-se de causas suspensivas, inicia com S, então a primeira letra S, portanto, colaterais até S segundo grau. Também começa com S.
Lembre-se que na hora da prova não podem se casar parentes até o terceiro grau. Então não pode se casar até o terceiro grau, impedimento. Tratando-se de causas suspensivas, parente em linha reta não existe grau, mas se for parente colateral até o parente de segundo grau, poderão comunicar o fato. Então, nas causas suspensivas, somente parente até o segundo grau podem levar o conhecimento do fato. Enquanto nas causas impeditivas, todo mundo pode alegar. Não se esqueça que é impedido de casar os parentes até o terceiro grau. Recapitulando algumas ideias aqui de hoje, nós vimos que, uma vez violada uma das causas de impedimento, o casamento será nulo. Violada uma das causas suspensivas, o regime de casamento será de separação obrigatória e haverá anulação. Vamos analisar uma outra situação que seria a anulação do casamento. Nós falamos que as violações das causas impeditivas geram nulidade absoluta. Isso aí você se lembra. O Código Civil trabalha com as anulabilidades no 1550. E lá traz o seguinte, que é anulável o casamento de quem não completou a idade mínima, ou seja, quem não tem 16 anos. Nós sabemos que a capacidade para o casamento ela ocorre aos 16 anos. Se a pessoa casou antes dessa idade, esse casamento, nós não vamos falar que ele é nulo, e sim vamos falar que ele é anulável. Muito cuidado para não confundir. E você deve lembrar que só temos um caso de nulidade, que é quando ocorrem as causas de impedimento. Quando a pessoa casa com 14 anos, sem autorização judicial, então nós não falamos de nulidade, e sim que o casamento pode ser anulado. É anulável também o casamento do menor em idade núbil, quando não autorizado por seu representante legal. Nós temos outro ponto importante para analisar, que é o 1551. Esse artigo diz que não se anulará por motivo de idade o casamento de quem resultou a gravidez. Não pode esquecer disso. Por vício de vontade, nos termos do artigo 1556 e 1558 também, nós temos o erro essencial. Quando a pessoa do outro ou houve coação mediante fundado temor ou considerado medo iminente ali, seu e de seus familiares, nós temos que seria anulado o casamento. Agora, quando nós temos o erro essencial, ele tem que ser o que? Relacionado ao fato anterior ao casamento e que só se dará depois do casamento, impedindo a vida em comum. O 1557 traz as circunstâncias do erro essencial, que eu sugiro que você faça a leitura desse artigo. Dê uma pausa na aula e verifique lá essas anotações. No inciso 4, nós temos também que é anulável o casamento do incapaz de consentir ou de manifestar de modo inequívoco o seu consentimento. No inciso 5, é anulável o casamento realizado pelo mandatário sem que este ou outro contraente soubessem da revogação do mandato e não sobrevindo coabitação entre os cônjuges. Nós sabemos que é possível o casamento mediante uma procuração. Essa procuração tem que ser feita por escritura pública. Tem validade de 90 dias e tem que constar poderes especiais para casamento. Imagine que você resolve, você desfaz essa procuração, você revoga essa procuração e o procurador, sem saber, ele efetua o casamento. Esse casamento poderá ser anulado. É anulado também o casamento celebrado por autoridade incompetente. Então você imagine que uma autoridade incompetente tenha feito o casamento. Então é possível anular esse casamento. Vamos falar do prazo para que seja proposta uma ação de anulação do casamento. A primeira coisa que você tem que saber é que esses prazos são prazos decadenciais. E o artigo 1560 nos traz com muita clareza. O prazo para ser tentada a ação de anulação de casamento é a contar da data da celebração de 180 dias no caso do inciso 4, que é quando o incapaz não tem capacidade de consentir ou manifestar de modo inequívoco a sua vontade. 2 anos, se a autoridade for incompetente. E nós temos também o prazo de 3 anos nos casos dos incisos 1 a 4, que falam dos erros essenciais contra a pessoa. E de 4 anos, se houver coação. O parágrafo 1º diz que extingue-se em 180 dias o direito de anular o casamento dos menores de 16, contando o prazo para o menor do dia em que perfazer sua idade, e da data do casamento para os representantes legais do ascendente. No parágrafo 2º, na hipótese do inciso 5 do artigo 1550, que fala do mandatário que casa sem autorização,
O prazo para anulação do casamento é de 180 dias também, a partir da data em que o mandante tiver conhecimento daquela celebração. E aí vem a pergunta: será que a pessoa com deficiência mental ou intelectual pode casar? Isso está previsto no artigo 1550, parágrafo 2º. A pessoa com deficiência mental ou intelectual, em idade núbil, poderá contrair matrimônio expressando sua vontade diretamente ou por meio de seu responsável curador. Ok? Vamos terminar este tópico falando do casamento de fato, ou casamento aparente previsto no 1554. É o casamento que é celebrado por uma autoridade que ela é incompetente, mas que exerce publicamente a função de juiz de casamento. Esse casamento, ele é válido. O 1554 diz que subsiste, ou seja, existe o casamento celebrado por aquele que, sem possuir a competência exigida na lei, exercer publicamente as funções de juiz de casamento e essa qualidade tiver registrado o ato no registro civil. Ok? Nós terminamos aqui essa parte de casamento e na próxima aula nós vamos tratar do regime de bens que são utilizados no Brasil. Até a próxima aula e bons estudos!